Olá, bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para aprender a como nós criamos as áreas de abrangência de um bairro a partir dos setores censitários desse mesmo bairro. Eu me chamo Bruno, eu sou aqui da Gerência de Inteligência Geográfica e hoje eu vou mostrar para vocês. Bom, antes de começar, é importante a gente ressaltar, claro, que essas áreas de abrangência, elas devem ser concebidas e planejadas a partir daquele movimento que já foi discutido entre os setores de inteligência geográfica e a gerência de inteligência geográfica, de que nós devemos sempre ir em loco, conversar com a equipe, mostrar isso aqui que nós estamos vendo nesse primeiro momento no ArcGIS para a equipe, o limite de seu bairro, junto com a população de cada um desses setores censitários, através de um croquis, para que, em conjunto com a equipe, essas áreas de abrangência possam ser elaboradas. E, a partir daí, a gente vem para essa segunda fase, que é a que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é a fase de gerar a base de dados georreferenciada dessas áreas de abrangência que já foram planejadas, ok? Então, eu separei aqui primeiro o limite de bairro, que consiste nesse shapefile aqui. Vou até mudar o nome para uma questão de visualização, para facilitar. Limite dos bairros. Aqui nós temos as unidades de saúde, que é importante a gente colocar as unidades de saúde para que a gente tenha ideia de quais áreas, através do croquis também, se nós estamos pegando exatamente o que nós deveríamos pegar. Então, unidades de saúde. E aqui nós temos os setores censitários, que eu vou também, para a questão de visualização, modificar aqui o nome. Perfeito? Então, limite de bairro em amarelo, setores censitários em rosa, unidades de saúde aqui com a nossa simbologia de unidades de saúde. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Então, eu vou aqui apertar nesse botão, que é o botão de selecionar. Esse botão é o que vai tornar possível com que eu selecione as feições do shapefile de setores censitários. Mas não só isso. Após fazer isso, eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse em setores censitários. Eu venho aqui na aba de seleção e eu coloco aqui, para que eu torne esse shapefile o único shapefile possível de ser selecionado. O que isso significa? Que independente de onde eu clicar, só vai ser selecionado o shapefile referente aos setores censitários, para que eu não tenha conflito, por exemplo, e marque alguma coisa e eu tenha o bairro marcado junto, ok? Próximo passo. Vamos supor aqui que eu já sei qual é a divisão das áreas aqui do nosso querido presidente Vargas. Então eu vou marcar aqui e fazer a seleção como se eu já tivesse planejado. Importante vocês observarem aí nos croquis de vocês quais são as áreas que vocês vão selecionar. Então, eu vou pegar a primeira área e selecionar essa aqui. Eu vou, a partir daí, a partir dessa seleção, começar a selecionar os outros setores censitários, segurando o botão Shift aqui do teclado, para que ele mantenha aquele anterior selecionado e selecione o próximo setor censitário. Então, mais esse, esse e esse. Vamos supor que esses são os setores censitários da área de abrangência da equipe da USF 04. Com isso selecionado, eu vou abrir aqui a aba Data, exportar, e eu vou na pasta que eu estou trabalhando. Então aqui eu vou criar uma pasta
mas vocês provavelmente já estão trabalhando aí nas pastas de cada uma das unidades, de cada uma das demandas. Então eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho só para exemplificar. Áreas de abrangência. E aqui dentro da pasta eu vou salvar como ESF 404, que é a ESF da unidade USF 04. Perfeito? Então, vamos aguardar exportar. E vou clicar sim para adicionar isso que eu exportei aqui no mapa. Agora, eu já tenho a visualização de todos os setores censitários que compõem a área da USF 04, equipe ESF 404. O próximo passo que eu vou fazer é abrir a tabela de atributos e junto com ela eu vou abrir o editor e vou começar a edição e sinalizar que é a edição da ESF 404. Posso clicar em continuar e o editor já está aberto. A partir daqui, o que eu farei é selecionar na tabela de atributos todas as feições desse shapefile. Então eu só clico e arrasto para que eu selecione todos eles. Vou abrir aqui o menu do editor e vou utilizar a opção Merge. Essa opção vai fazer com que eu una todas essas linhas em uma só. A partir de agora, eles se tornaram uma única linha. Agora, eu salvo a edição e eu paro a edição. Nesse momento, eu tenho o traçado da ESF 404. Vou fazer o mesmo processo agora para a ESF 406. Então, seleção, tornar esse o único layer selecionável, clicar segurando o Shift em todos os setores censitários, botão direito, data, exportar, abrir a pastinha, colocar o nome, que agora é a ESF 406, dar OK, e assim nós teremos também os setores censitários que compõem a ESF 406. E agora, para a gente unificar, eu farei o mesmo processo que a gente fez no shapefile anterior. Então, abra a tabela de atributos da ESF 406, abro o editor, sinalizo aqui a ESF 406, clico e arrasto para poder selecionar todas as linhas. Utilizamos a opção Merge, salvar e parar a edição. Nesse momento, nós temos aqui, como vocês podem ver, os dois traçados das duas áreas de abrangência. Só que não é só isso que nós precisamos fazer, porque nós precisamos compor a base de dados que vai junto desse traçado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou agora aqui neste botão chamado Search. Vou pesquisar um comando chamado Delete Field, que ele vai possibilitar com que eu delete
todas as colunas de um shapefile. E eu estou me referindo justamente ao shapefile das duas ESFs que eu acabei de criar. Por quê? Porque agora eu vou adicionar os dados que eu preciso. Então, todos esses dados aqui, como vocês podem ver, eles vêm do setor censitário. Mas os dados que nós precisamos são outros dados que nós vamos adicionar, como o INE, CNES, nome da equipe, a USF daquela equipe. Então, esses dados aqui nós não precisamos. Então, eu vou aqui no selecionar todos e eu dou OK. E vocês vão poder observar que todas as colunas desse shapefile terão sido deletadas. Vou abrir a tabela de atributos. E eu vejo aqui que ele só me sobrou uma coluna, porque ele precisa de uma coluna de referência sempre, ele não pode ficar sem nada. Mas a partir do momento que nós adicionarmos aqui as colunas que nós queremos, a gente vai poder deletar essa coluna também. Então, agora, o que eu farei? Com a tabela de atributos dessa equipe aberta, eu venho aqui, ó, nas opções da tabela e clico aqui, ó, em adicionar campo. E aí eu vou colocar os campos que eu preciso adicionar, começando com o CNES, que será texto, ok? Vou adicionar também o INE, que o tipo também será texto. Vou adicionar nome da ESF, também texto. USF, que também será texto. O bairro e o distrito. Todos eles como texto. Como é que eu faço agora? Posso clicar aqui com o botão direito e deletar essa coluna que sobrou. E agora nós vamos novamente com o editor, abrir o editor, começar a edição, sinalizar em qual shapefile nós estamos trabalhando, e aqui, nós dando 2 cliques, podemos começar a escrever. Então, vou escrever aqui, por exemplo, qual é o CNES, qual é o INE, colocando aqui números fictícios, ok? Colocando aqui o nome da ESF, ESF 406, a USF, o bairro e o distrito. Após isso, nós novamente salvamos a edição e nós paramos a edição. E a partir desse momento, nós temos esse shapefile com todos os itens que ele precisa ter para que nós possamos enviar para a gerência de inteligência geográfica, para que ela possa unificar todas as bases de dados. Esse mesmo processo nós vamos fazer aqui com a ESF 404, ok? Nós pesquisamos o comando mais uma vez. Selecionamos a ESF 404. Selecionamos tudo. Podemos dar OK. Nós vamos ver que também aconteceu aquilo que aconteceu com o shapefile anterior. E aí nós vamos criar as mesmas colunas. CNES, INE, nome da ESF, a USF, o bairro e o distrito.
ok? E mais uma vez, no botão de edição, sinalizar, colocar aqui os códigos que são justamente os códigos e nomes daquelas equipes. Presidente Vargas e, por fim, Distrito Sul. Podemos salvar a edição e parar a edição. Então, nesse momento, nós temos aqui agora as duas áreas de abrangência do bairro Presidente Vargas. Com as duas áreas de abrangência já prontas, todas elas com os mesmos nomes de coluna, de campo, o que nós faremos agora? E aí estamos nos aproximando aqui do final. Nós iremos aqui na aba de geoprocessamento, utilizar esse merge e nós selecionaremos aqui as duas áreas, os dois shapefiles que nós estamos unindo. E a gente colocará lá na nossa pastinha, então áreas, Presidente Vargas. Clico em OK. E agora, como vocês vão poder ver, eu tenho um shapefile único com as duas áreas do Presidente Vargas. E se eu abrir aqui a tabela de atributos, como nós temos as mesmas colunas, ele faz a unificação dessas informações, ok? Então, é assim que nós criamos a área de abrangência de um bairro. Após fazer isso, nós repassamos cada um desses bairros para a gerência de inteligência geográfica, para que ele possa unificar com as áreas de todos os outros bairros e disponibilizar para todos os distritos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como nós fazemos esse processo e até o próximo tutorial.